Então, eu chamei de circuitos com diodos exemplos. Então, são alguns exemplos de aplicação desses circuitos, esses últimos circuitos que foram colocados nos materiais, que são os ceifadores, limitadores, grampeadores e multiplicadores. Aqui, exemplos mais focados em limitadores de tensão. Então, e usando um circuito um pouco diferente do que aquele que estava naqueles vídeos, porque em vez de usar uma fonte de tensão, ser uma coisa mais teórica, foi colocado algum circuito já utilizando um diodo Zener, que é um pouco mais prático, né? Na prática a gente vai usar isso mesmo, e também porque a gente tem também algum outro exemplo de aplicação de Zener. Ok, então aqui o primeiro exemplo. Então, é um determinado circuito. O que você deseja com esse circuito? Qual é o objetivo dele? Então, tem uma tensão de entrada, que no caso é uma tensão senoidal, e aqui onde eu vou aplicar essa tensão, que foi chamada de V0, tensão de saída. E ali seria alguma tensão que pode ser aplicada para saída. Aqui é um exemplo um pouquinho mais teórico também, mas esse tipo de circuito pode ser utilizado, como eu falei antes, para proteger alguma carga. Então, uma carga ela só suporta, por exemplo, 5 volts, vocês fazem ali um circuito que limite a tensão naqueles 5 volts, então se aquela tensão na entrada tender a passar desse valor, o circuito limita a tensão naquele valor de tensão, máximo ali, digamos, de 5 volts. Então, ali, o enunciado para o circuito abaixo, considerando como ideais, tanto o D1 quanto o D2, e o diodo Zener com uma tensão Zener de 4,7 volts, e uma resistência R, aquela resistência que está limitando a corrente, de 1 ohm, e ainda a tensão de entrada com uma senoide com amplitude de 10 volts, considera isso, e aí pede-se para desenhar as formas de onda das tensões na entrada e na saída do circuito. A forma de onda de tensão na entrada do circuito é mais simples, é o Vin, simplesmente uma senoide. Não é dito aqui a frequência dela, então não vem ao caso a frequência senoide. Então ali seria simplesmente uma senoide com amplitude de 10 volts. O que precisamos fazer aqui? Definir. Primeiro vamos entender o que são esses diodos. Devagarinho. Então, tem um diodo D1, é um diodo convencional, é dito que ele é ideal. O que quer dizer isso? Então, esse diodo D1 suporta qualquer valor de corrente direta, corrente reversa por ele é zero, ele bloqueia sempre, e se ele estiver em condução, ele não apresenta nenhuma queda de tensão. Se ele estiver em condução, a tensão sobre ele é zero. Ok, D1 é isso. O D2. O D2 é um diodo Zener. Dito ideal, e é dito que a tensão Zener dele é 4,7 volts. Então vamos lá. Polaridade direta, então se ele estiver conduzindo no sentido da seta dele aqui, no caso do desenho de baixo para cima, ele se comportaria exatamente como um diodo ideal. Queda de tensão zero e poderia passar qualquer valor de corrente por ele. Beleza. Como ele é um Zener, ele também pode conduzir no sentido reverso. Então, se ele estiver conduzindo no sentido reverso, pensando no diodo ideal, ele pode conduzir qualquer valor de corrente também. E se ele estiver reversamente polarizado e sobre ele for aplicada uma tensão maior que a sua tensão Zener, ele estará com tensão reversa exatamente igual à tensão Zener. Se for aplicado uma tensão com polaridade reversa abaixo da tensão Zener, ele vai ficar com aquela tensão mesmo que foi aplicada. Só que se a tensão Zener, digamos, seja aqui, se tender a colocar uma tensão reversa menor do que essa, ele fica com essa tensão menor, e se tender a colocar uma tensão maior, sempre vai ficar no máximo com aquela tensão de 4,7 volts. Ok? Então, essa é a função do Zener. Então, agora para analisar esse circuito, o que a gente precisa ver? Que tensão deve ser aplicada na entrada para que aqueles dois diodos entrem em condução? Bem, eles estão numa configuração que eu chamo de anti-série. Então, eles estão em série, os dois no mesmo ramo ali, a corrente passaria, que passa numa mesma que outra, só que eles estão contrários um ao outro.
ou seja, um deles está apontado para baixo, outro para cima, então o diodo D1, por exemplo, ele conduziria somente de cima para baixo, e o diodo D2, como é um Zener, ele pode conduzir nos dois sentidos, mas a condução direta dele seria de baixo para cima e a reversa de cima para baixo. Se a gente analisar esses dois circuitos, esses dois componentes, o diodo D2, o Zener, ele pode conduzir para qualquer um dos dois sentidos. Então, ele não abre aquele circuito ali, dependendo da polaridade da tensão Vin, que como é uma fonte alternada, pode ser qualquer uma das duas polaridades. Instantaneamente era uma polaridade e em outro momento noutra. Já o diodo D1, ele só conduzirá em um sentido, que seria, no caso, ali, de cima para baixo, do anodo dele para o catodo. E para que ele fique diretamente polarizado, aquela fonte Vin teria que ter uma tensão positiva no lado superior dela, então positivo aqui onde está a bolinha vermelha agora na figura, e negativa aqui embaixo. Então, com isso, eu já sei, já posso verificar que quando ele estiver no semiciclo negativo, quando essa fonte estiver no semiciclo negativo, que o positivo da fonte está aqui na parte de baixo, onde está a bolinha vermelha agora, o diodo D1 estará reversamente polarizado, independente do diodo D2. Então, não conduzirá nada, esse ramo do meio aqui não entrará em operação se essa tensão de entrada tiver tensão negativa. O positivo dela estiver aqui onde está essa bolinha vermelha agora. Então, já sei isso. Para o outro sentido dessa tensão, eu teria que verificar que tensão tem que aparecer ali para que D1 conduza direto. Então, D1 esteja diretamente polarizado. Como ele é um diodo ideal, 0 volts sobre ele já é suficiente. E D2 esteja na sua região Zener. Para que ele esteja na região Zener, tem que ter uma tensão com o positivo aqui no catodo dele e o negativo dessa tensão no anodo de pelo menos o valor de tensão Zener, 4,7 volts. Então, para que o D2 conduza de cima para baixo aqui, ele precisa pelo menos 4,7 volts e o D1 precisa 0. Então, na verdade, eu preciso aplicar nesse ramo aqui 4,7 volts. Se esse ramo estiver em operação, ou seja, D1 e D2 estiverem conduzindo de cima para baixo, aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 4,7, a tensão de saída será 0 mais 4,7, será 4,7 volts com positivo em cima, ou seja, o V0, a referência dele também é positiva em cima, então V0 será 4,7 volts. Se esse ramo não estiver operando, é como se esse ramo não existisse, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Para que o diodo conduza, o diodo D1, tem que aplicar uma tensão positiva sobre ele. Ok? Dessa malha de entrada, então, seguindo no sentido do diodo D1, então eu estou considerando o Vin como referência ao sinal positivo em cima, então, vindo aqui, menos Vin, mais, como a corrente está nesse sentido, VR, mais VD1, mais VZ, que seria a tensão do Zener, fechou a malha, igual a 0. Então, essa equação que está aqui embaixo, menos Vin mais VR mais VD1 mais VZ igual a 0. Como normalmente a gente está fazendo essa disciplina, a gente considera, eu estou querendo saber que tensão tem sobre o diodo, então eu considero que ele está aberto. Então, se o diodo está aberto, a corrente passando no diodo 1 é 0. Se a corrente passando no diodo é 0, a corrente passando na resistência é 0. Então, o valor do VR é 0. Lei de Ohm, tensão sobre a resistência igual a corrente vezes a resistência, a corrente é 0, a tensão é 0. Resolvendo, então, essa equação aqui para VD1, então, VD1 é igual a Vin menos Vz. Para que VD1 seja positivo, como é Vin menos Vz, é necessário que o Vin seja pelo menos igual ao Vz. Então, quando Vin, tensão de entrada, Vin for igual a Vz, vai ficar aqui essa equação Vz menos Vz, vai dar 0. E quando Vin for maior do que Vz, isso aqui já fica algum valor positivo. Então, Vin tem que ser maior do que Vz.
Ok? Então, com isso foi definido que valor tem que ter na tensão de entrada para que aquele ramo formado por D1 e D2 esteja funcionando, esteja em operação. E agora, aqui embaixo tem as duas situações. Se VI tensão de entrada for maior que VZ, se VI maior que VZ, o diodo conduz, o diodo D1 conduz, no caso o D2 também conduz reversamente, funcionando como um Zener, e a gente tem que a tensão de saída é igual a VZ, que é aquilo que eu comentei antes, se esse ramo aqui estiver em operação, a tensão V0 é igual a tensão VD1 mais a tensão Zener. Como a tensão VD1 é zero, foi dito que o diodo é ideal, tensão de saída é igual a tensão Zener. E se o diodo não conduzir, o diodo D1 não conduzir, o que faz com que o diodo D2 também não conduza, o que acontece quando a tensão de entrada for menor que VZ. Então, tensão de entrada menor que VZ, o diodo não conduz, e com isso a tensão de saída é igual à tensão de entrada. A gente despreza esse ramo, ele não está em operação, então fica só essa malha aqui na saída, tensão de saída igual a tensão de entrada. Novamente, está sendo desprezada a queda de tensão na resistência R. Até porque eu não sei o que está ligado ali em V0, não está passando uma corrente saindo desse circuito. Se não está passando uma corrente saindo do circuito, a queda de tensão na resistência R também seria zero. No momento que colocar uma carga em V0, aí sim passará uma corrente, e aí terá uma queda de tensão na resistência R, e então o V0 será ligeiramente menor do que V1. Ligeiramente menor, porque foi colocado uma resistência pequena, né? 1 ohm. Aqui então os gráficos, nesse slide, então aqui foi repetido o desenho do circuito, aqui foram colocadas as duas condições que estavam no slide anterior. Então, quando VI for maior do que VZ, a tensão de saída é igual a VZ, e quando VI for menor do que VZ, a tensão de saída é VI. Então, no gráfico superior é simplesmente a tensão de entrada, uma senoide com uma amplitude ou um pico de 10 volts, e aqui embaixo a tensão que seria na saída. Ela também segue a senoide, só que tem um corte aqui em 4,7 volts. Quando a tensão de entrada for maior do que 4,7 volts, que é o que é dito aqui, então a tensão de saída é igual a VZ, ou os 4,7 volts. Então, enquanto a tensão for menor do que 4,7, ela vale a própria tensão de entrada. Quando a tensão de entrada for maior que 4,7, fica limitado em 4,7 volts. Ok, pessoal? Então aqui é muito similar aos exemplos que tinham no vídeo sobre limitador, exceto que foi colocado um diodo Zener para fazer a função daquela fonte que tinha naquele circuito. É um circuito um pouco mais real. Então esse aqui seria um exemplo, só que ainda não é um exemplo tão real, porque foi dito que o diodo D1 é um diodo ideal. Então, mudando um pouquinho esse exemplo, dizendo agora que os diodos, tanto D1 quanto D2, são de germânio, e o restante do enunciado nada muda, só foi colocado ali para diodos de germânio. O que muda quando a gente diz que um diodo é de germânio? Quando ele está em condução direta, um diodo comum primeiro antes do Zener, se ele está em condução, ele apresenta uma queda de tensão de 0,3 volts. Então, para que ele entre em condução, é necessário aplicar sobre ele 0,3 volts, e sempre que ele estiver em condução, ele tem aquele 0,3 volts, utilizando o modelo simplificado dos 3 modelos que a gente viu para diodo, que a gente considera só como uma fonte de tensão. O diodo Zener, também a gente considera essa queda de 0,3 volts quando ele está conduzindo direto, quando ele está ali no primeiro quadrante. Ele se comporta como um diodo convencional. No quadrante de condução reversa, que é onde ele está na região Zener, esse material que ele é feito não altera o funcionamento nesse modelo que a gente está considerando. Então, ele continuaria ali com uma tensão igual à tensão Zener, no caso do exemplo, 4,7 volts. Então, vai mudar um pouquinho o resultado desse exemplo. O que vai mudar? É que agora, para que o diodo D1 conduza, é necessário aplicar uma tensão sobre ele de pelo menos 0,3 volts positivo. Então,
A gente já sabia do exemplo anterior que a tensão de entrada precisaria ser pelo menos o valor da tensão Zener. Como essa tensão aqui vai aparecer em série com a tensão Zener, nesse caso aqui, para que um conduza, precisaria aplicar sobre esse ramo pelo menos os 4,7 mais a tensão mínima para o diodo D1 conduzir, que é o 0,3, então precisaria aplicar pelo menos 4,7 mais 0,3, 5 volts positivos nesse ramo para que ele conduza. Vamos lá. Fazendo o mesmo procedimento anterior, temos que VD1 agora tem que ser maior que 0,3 volts para que ele conduza. Da malha de entrada, aqui já foi simplificado um pouco em relação ao exemplo anterior, só já desprezando aqui a queda de tensão na resistência R, visto que a corrente é zero. Então, VD1 é Vin menos VZ, VD1 tem que ser maior do que 0,3 volts, então quer dizer que a tensão de entrada tem que ser igual, ou pelo menos igual a VZ mais 0,3, ou maior do que esse valor. Como VZ no exemplo é 4,7 volts, a tensão de entrada tem que ser maior do que 5 volts, para que esse ramo entre em condução. E aí, similar ao que a gente tinha antes, se esse ramo estiver em condução, a tensão na saída será igual à tensão do ramo, nesse caso, 5 volts. E se o diodo não conduzir, e isso ocorre quando a tensão de entrada for menor do que os 5 volts, a tensão de saída será igual à tensão de entrada. Apresentando o gráfico, como antes, a tensão de entrada é exatamente igual, então uma senoide com 10 volts é pico. O gráfico fica muito parecido com o anterior, exceto que agora essa limitação ocorre em 5 volts. Então, esse é um pouco mais real do que o anterior, visto que foi considerado uma queda de tensão no diodo D1, então seria um limitador de tensão um pouco mais prático do que o circuito anterior. Eu coloquei dessa forma aqui também para lembrar que, se aplicar um circuito desses, vocês não estão protegendo o circuito de saída para a tensão Zener, do Zener que está aqui, e sim um pouquinho acima disso, porque tem aquela queda naquele diodo D1. Se esse diodo D1 fosse de silício, por exemplo, que a queda de tensão sobre ele é cerca de 0,7 volts, este circuito protegeria em 4,7 mais 0,7, ou seja, 5,4 volts. Então, só tem que levar isso em consideração, sempre essa queda nos diodos, para ver o nível que realmente está sendo feito esse circuito limitador de tensão. Ok? Aqui eu coloquei mais simples por um lado, mais simples nesse material, ou seja, só estou limitando para um valor de tensão, só estou limitando tensão positiva. Eu poderia colocar também um outro ramo de diodos nesse circuito para limitar uma tensão negativa, por exemplo, ou limitar um outro valor de tensão positiva, como é o exemplo que tem nos outros slides. Eu posso colocar dois níveis, né? Um positivo e outro também positivo, que é o exemplo que tem no outro slide. Poderia ser um positivo e zero, ou também pode ser colocado para proteção um valor positivo e um valor negativo de tensão, dois limites ali de tensão para ser aplicado uma determinada carga. Então esse é o exemplo que eu queria apresentar hoje para vocês, para ver se fica alguma dúvida. Como uma boa parte dos outros materiais, eu já tinha falado antes, esse material é baseado principalmente em dois livros que são usados bastante na bibliografia, que é o Boylestad e o Malvino. E também nos materiais anteriores desta disciplina, a gente vai sempre mudando um pouquinho.